Carl Jung dedicou décadas de sua vida mergulhando nas profundezas da mente humana e, entre todas as suas descobertas, uma das mais perturbadoras foi sobre pessoas que parecem humanas, mas não são. Pessoas sem consciência, pessoas sem remorso, psicopatas. Jung não usava esse termo levianamente. Ele estudou casos reais, pacientes que passavam por seu consultório em Zurique, pessoas que destruíam vidas ao seu redor, sem pestanejar. E ele descobriu algo assustador. Psicopatas não são raros. Eles estão entre nós, no trabalho, na família, nos relacionamentos e o mais perigoso. Você pode estar vivendo com um psicopata neste exato momento e nem saber. Mas Carl Jung também nos deu algo precioso. Ele nos ensinou a reconhecer. Ele mapeou os sinais. E hoje, você vai aprender os 5 sinais mais importantes que Jung identificou. 5 características que não mentem. 5 alertas que podem salvar você de anos de sofrimento. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente algo dentro de você já desconfia. Talvez seja aquele parceiro que te faz se sentir sempre errado. Aquele colega de trabalho que destrói reputações sorrindo. Aquele familiar que manipula todos, sem ninguém perceber. Confie no seu instinto. Jung dizia que nossa intuição é a voz do inconsciente, tentando nos proteger. E se você sentiu um incômodo, uma desconfiança, há uma razão. Seu inconsciente já percebeu algo. E sua mente consciente ainda está processando. Antes de começarmos, uma coisa importante. Este vídeo não é para diagnosticar ninguém. Apenas profissionais treinados podem fazer isso. Mas estes sinais que Jung identificou podem te ajudar a reconhecer comportamentos perigosos e, principalmente, te proteger. Vamos aos 5 sinais. Sinal número 1. Charme superficial irresistível. Jung percebeu algo fascinante. Psicopatas possuem o que ele chamava de persona perfeita. A persona, na psicologia analítica de Jung, é a máscara social que todos usamos. É como nos apresentamos ao mundo. Mas enquanto a maioria de nós tem uma persona que reflete pelo menos parte do nosso eu verdadeiro, o psicopata cria uma persona completamente fabricada. E eles são mestres nisso. Quando você conhece um psicopata pela primeira vez, é como conhecer a pessoa mais incrível do mundo. Eles são charmosos, engraçados, interessantes, sabem exatamente o que dizer. Fazem você se sentir especial, visto, compreendido. É como mágica. Jung alertava: desconfie do encantamento instantâneo, porque esse charme não é real, é calculado, é uma ferramenta de manipulação. O psicopata estuda você, ele observa suas reações, ele descobre o que você precisa ouvir, o que você quer sentir, e ele te dá exatamente isso. Não por bondade, mas porque ele precisa te enganchar. Pense nisso. Quando você conhece alguém verdadeiramente autêntico, a conexão cresce aos poucos. Você descobre camadas, tem momentos de estranheza, de ajuste, de conhecer o outro. É humano, é real. Mas com um psicopata, é perfeito desde o primeiro segundo. Isso deveria te alarmar. Jung dizia que a verdadeira individualidade é imperfeita. Nós somos complexos, contraditórios, às vezes confusos, mas o psicopata apresenta uma versão polida demais de si mesmo. Sem falhas, sem hesitação, sempre sabendo exatamente o que fazer ou dizer. Se alguém parece bom demais para ser verdade, Jung te diria, é porque provavelmente é. Preste atenção, esse charme muda quando eles conseguem o que querem. A pessoa que era fascinante no início do relacionamento se torna fria meses depois. Aquele colega que te encantou na entrevista agora te sabota nas costas.
Esse é o charme superficial em ação. E isso nos leva ao sinal número 2. A ausência total de empatia verdadeira. Jung entendia a empatia como a capacidade de sentir com o outro. Não apenas entender intelectualmente, mas realmente sentir. É aquela dor no peito, quando você vê alguém sofrendo. É aquela alegria genuína, quando alguém que você ama conquista algo. Psicopatas não têm isso. Eles podem simular. Eles aprenderam a fazer as expressões certas, dizer as palavras certas, mas não sentem. Jung descrevia isso como um vazio emocional profundo, uma frieza no núcleo. Mas como você reconhece isso? Afinal, psicopatas são bons atores. Jung nos ensinou a observar, não as palavras, mas as ações, especialmente quando ninguém está olhando. Um psicopata pode chorar em um funeral, pode dizer que sente muito quando você está mal, pode até fazer gestos aparentemente gentis, mas observe com atenção. Há algo mecânico. Há uma desconexão entre o que eles dizem sentir e o que você sente vindo deles. E mais importante, observe como eles reagem. Quando causam dor, uma pessoa normal, quando percebe que magoou alguém, sente desconforto genuíno, a culpa, há um desejo de reparar, mesmo que a pessoa esteja com raiva, há uma luta interna. O psicopata, nada. Eles podem se desculpar, mas as desculpas são vazias. Eles dizem o que você precisa ouvir para que você pare de incomodá-los. Mas não há remorso real, não há mudança de comportamento, e logo eles farão a mesma coisa de novo. Jung observou pacientes que haviam destruído vidas inteiras, famílias, carreiras de outras pessoas, e falavam sobre isso, com a mesma emoção que você usaria para descrever o que comeu no café da manhã. Indiferença total. Se você está em um relacionamento onde a pessoa te machuca repetidamente e suas desculpas nunca levam a mudanças reais, Jung diria, você está lidando com alguém incapaz de empatia verdadeira, e isso é perigoso, porque sem empatia não há limites para o que eles farão. Se serve aos propósitos deles, eles te magoarão sem pestanejar, e ainda farão você acreditar que a culpa é sua, o que nos traz ao sinal número 3, manipulação sistemática e gaslighting. Jung chamava isso de projeção da sombra. A sombra, na teoria junguiana, é a parte de nós que rejeitamos, que escondemos. Todos temos uma sombra, mas pessoas saudáveis trabalham para integrar e entender sua sombra. O psicopata faz algo diferente. Ele projeta toda a sua sombra em você. Isso significa que tudo de ruim que ele acusa você de ser. Ele mente, mas te chama de mentiroso. Ele trai, mas te acusa de ser desleal. Ele manipula, mas diz que você está tentando controlá-lo. Jung via isso em seus pacientes. Eles nunca assumiam responsabilidade. Sempre havia alguém para culpar. Sempre havia uma desculpa externa, e eles são tão convincentes nisso que você começa a duvidar de si mesmo. Isso é gaslighting, e psicopatas são mestres nisso. Você se lembra claramente de uma conversa, mas eles juram que nunca aconteceu. Você sentiu algo real, mas eles te dizem que você está sendo sensível demais, dramático, louco. Você aponta um comportamento errado deles, mas de alguma forma, a conversa termina com você se desculpando. Jung alertava. Quando você começa a questionar a sua própria realidade, a sua própria memória, a sua própria sanidade, saiba que existe alguém te manipulando. E com o tempo, isso te destrói, de dentro para fora. Você para de confiar em si mesmo, para de confiar nos seus sentimentos, aceita a narrativa deles.
porque duvidar de si mesmo é menos doloroso do que enfrentar a verdade nua e crua, que você está vivendo com alguém sem consciência, sem empatia. Se você se pega constantemente confuso, questionando se você é o problema, se você está ficando louco, se você está exagerando em tudo, pare, respire fundo e pergunte a si mesmo: eu me sentia assim antes de fulano entrar na minha vida? Porque Carl Jung, sim, o próprio Carl Jung, dizia que psicopatas têm um efeito devastador e específico nas pessoas ao redor. Eles te fazem sentir pequeno, insignificante, confuso, sempre em dúvida. Isso, definitivamente, não é amor, não é amizade, não é parceria, é abuso psicológico puro. E isso nos leva ao sinal número 4, grandiosidade patológica e uma necessidade insaciável de domínio. Jung, sempre tão perspicaz, estudou o que ele chamava de inflação do ego. É quando alguém se identifica completamente com a máscara social, com a persona, e perde o contato vital com seu eu verdadeiro. Mas no psicopata, isso vai muito além. Eles genuinamente se veem como seres superiores, especiais, acima das regras, acima das leis que governam as pessoas normais. Jung descrevia isso como um ego desconectado da realidade. O psicopata acredita piamente que é mais inteligente que todos, mais importante, mais merecedor, e que todos os outros, incluindo você, existem apenas para servir aos propósitos dele. Você vai notar isso em pequenos e grandes comportamentos. No trabalho, eles se atribuem o crédito pelo trabalho dos outros. Sempre. Eles nunca admitem erros. Se algo dá errado, é sempre culpa de alguém. Se algo dá certo, foi exclusivamente por causa deles. Nos relacionamentos, eles precisam sempre ter razão. Precisam controlar absolutamente tudo. Suas opiniões são as únicas que importam. Seus sentimentos são os únicos válidos. E eles desprezam, menosprezam qualquer um que eles vejam como inferior, que, na mente distorcida deles, é todo mundo. Jung observava que essa grandiosidade toda, na verdade, vinha de um vazio profundo. O psicopata não tem um eu verdadeiro, autêntico, então ele compensa com essa fachada de superioridade, mas é uma fachada frágil, e quando você a desafia, quando você não os coloca no pedestal que eles acreditam merecer, a máscara cai, e você vê a raiva, a frieza, o desprezo em sua forma mais crua, porque para o psicopata você cometeu o pior pecado possível. Você não reconheceu a suposta superioridade dele. Se você vive com alguém que precisa sempre estar no controle, que não aceita ser questionado, que reage com raiva desproporcional quando contrariado, Carl Jung diria, sem hesitar, você está lidando com alguém cuja necessidade de domínio é, inegavelmente, patológica. E, infelizmente, eles nunca vão mudar, porque mudança exigiria humildade, exigiria reconhecer falhas, e o psicopata é, simplesmente, incapaz disso. E, finalmente, o sinal número 5, o mais perturbador de todos, ausência de arrependimento genuíno e incapacidade completa de aprender com as consequências. Jung acreditava que o crescimento psicológico vinha da integração de nossas experiências. Cometemos erros. Sim. Sentimos remorso. Aprendemos com eles. Sim. Mudamos, evoluímos. Isso é o que nos torna humanos. O psicopata, infelizmente, não passa por esse processo. Eles podem enfrentar consequências terríveis, perder empregos, destruir relacionamentos, causar danos enormes, e não aprendem nada, não mudam nada,
porque não sentem que fizeram algo errado. Nadinha. Jung descrevia isso como uma desconexão com a função moral da psique. Em pessoas saudáveis, há uma voz interna que nos guia, que nos faz sentir culpa quando transgredimos nossos valores. Isso é o que Jung chamava de self-ético, a nossa bússola moral. O psicopata não tem isso. Eles podem repetir o mesmo comportamento destrutivo dezenas, centenas de vezes, cada vez prometendo solenemente que vão mudar, cada vez com desculpas novas, esfarrapadas, mas nunca mudam de verdade, porque eles, genuinamente, não veem problema algum no que fazem. Carl Jung trabalhou com pacientes que haviam cometido crimes terríveis, e o que mais o perturbava, profundamente, não era a natureza dos crimes, mas a total, absoluta ausência de remorso. Eles podiam descrever ações horríveis, com a mesma indiferença que você descreve, o clima. Se você está em uma situação onde alguém te machuca repetidamente, promete mudar, jura de pés juntos, mas nunca muda, Carl Jung te diria algo difícil, muito difícil de ouvir. Essa pessoa não vai mudar, porque mudança genuína requer algo que o psicopata não possui: consciência, empatia, a capacidade de sentir o peso, o impacto de suas ações. E você pode passar anos esperando, anos acreditando, anos dando mais uma chance. Mas Jung sabia, sem sombra de dúvida, sem a estrutura psicológica para remorso genuíno, não há base para mudança real. Agora, se você reconheceu esses sinais em alguém, eu sei exatamente o que você está sentindo. Medo, confusão, talvez até negação. Porque aceitar que você está lidando com um psicopata significa aceitar algo aterrorizante. Mas Carl Jung também nos ensinou algo poderoso. Conhecimento é proteção. Conhecimento é poder. Quando você entende o que está enfrentando, você para de tentar consertar o inconsertável, para de se culpar, para de acreditar que se você apenas for melhor, mais paciente, mais compreensivo, eles vão mudar. Eles não vão. E não é sua responsabilidade salvá-los. É sua responsabilidade primordial salvar a si mesmo. Carl Jung acreditava profundamente na individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, a sua melhor versão. Mas você não pode se individuar, não pode crescer, não pode se tornar seu verdadeiro eu, enquanto estiver sob o controle de um psicopata. Nunca! Porque eles não querem que você cresça. Eles querem que você permaneça pequeno, confuso, dependente, manipulável. Então, o que Jung recomendaria? Primeiro, confie no que você agora sabe. Você não está louco. Você não está exagerando. Se esses sinais estão presentes, sua intuição está correta. Segundo, estabeleça limites firmes. Psicopatas testam limites constantemente. Se você ceder uma vez, eles empurrarão mais. Carl Jung dizia: seja claro, seja firme e não se deixe manipular por culpa ou pena. Nunca. Terceiro, busque apoio externo. Psicopatas isolam suas vítimas. Eles fazem você questionar sua própria percepção. Converse com pessoas de confiança, um terapeuta com experiência em psicopatologia pode ser essencial. E quarto, em muitos casos, a única solução real é distância, afastamento total. Carl Jung era realista. Ele sabia que algumas pessoas não podem ser ajudadas. Não porque não tentamos, mas porque elas não possuem a estrutura psicológica necessária para mudança. Se você pode, afaste-se. Isso não é desistir, é autopreservação.
amor próprio. E se você não pode se afastar completamente agora, proteja-se emocionalmente. Não espere empatia de alguém incapaz de sentir. Não espere mudança de alguém sem remorso. Não espere honestidade de alguém que vê manipulação como uma ferramenta. Normal. Carl Jung nos ensinou que nossa maior força é nossa consciência, nossa capacidade de sentir, nossa humanidade. Não deixe que um psicopata roube isso de você, porque enquanto você continuar sentindo, enquanto continuar capaz de empatia, de amor verdadeiro, de conexão real, você tem algo que eles nunca terão. Você tem uma alma viva, e isso, acima de tudo, vale a pena proteger. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se você reconheceu esses sinais, saiba que você não está sozinho nessa jornada. E agora que você tem essa consciência, você detém o poder de se proteger, de se blindar contra essas energias sombrias. Carl Jung, nosso guia nessa exploração da alma humana, nos legou ferramentas poderosas, instrumentos de autoconhecimento e defesa. Use-as com sabedoria. Proteja-se com unhas e dentes. Fortaleça sua máscara social. E lembre-se sempre, a pessoa mais importante para cuidar, para nutrir, para amar, é você mesmo. Sua paz interior, sua sanidade mental. Cultive-as como um jardim precioso, pois elas são o escudo contra as investidas do lado sombrio da psique humana, o seu farol na escuridão.